A graça de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Venho através desse vídeo, hoje é um papo liberal, sobre as coisas de Deus, coisas que já aconteceu comigo e algumas coisas da minha vida. Bem, eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo, aquele que se fez carne, desceu do céu, se fez carne, que pregou a santa palavra, tudo que Deus, o nosso Criador, falou com ele quando ele estava no céu ainda, e morreu por nosso pecado, mas ressuscitou o terceiro dia, voltou para o céu e agora tem um trono ao lado do Todo-Poderoso Deus, o Criador do céu, da terra e do mar. Meus irmãos, eu fui convertido lendo a Bíblia dentro de casa. E por eu ter sido convertido dentro de casa, hoje eu tenho alguns probleminhas pequenos com o fato de eu não estar em nenhuma denominação. Estou aqui no meu trabalho, são 2h07 da manhã, eu trabalho noite sim, noite não, numa empresa aqui no Rio de Janeiro, e estou aí nessa caminhada, sem desviar até hoje. Eu não sou de nenhuma denominação, já repeti, né? Tô repetindo. Já falei isso outras vezes. Não porque eu não queira, meus irmãos. Não porque eu não queira. Eu até quero participar em alguma denominação. Só que o problema, meus irmãos, é as coisas espirituais que acontecem comigo e já aconteceram e com certeza vão continuar acontecendo quando eu vou numa denominação que a pregação lá é uma pregação falsa, uma pregação mentirosa, não pregam a verdade, eles brincam com o poder do nosso Pai, o poder do nosso Criador. Desculpa se tiver um pouco de barulho, é porque aqui do lado aqui tem uma estrada, uma via rápida, né? E vai sair um pouquinho de barulho dos carros, de vez em quando. Então eu tento ir para algumas denominações, mas eu não consigo permanecer. Não porque eu não queira, é porque o Espírito Santo, ele sempre me coloca em algumas situações a qual eu tenho que ir fazer. Parece que até eu sou um profeta quando eu entro nesse lugar. Tem horas que eu acho que eu sou um profeta, né? Esses dias eu fiquei pensando se eu era um profeta ou não. Porque uma delas teve uma igreja que eu fui, não vou contar o nome da igreja, né? A denominação, a igreja de pedra. Eu não estou falando a igreja pessoa, não. O corpo humano é a igreja, é a verdadeira igreja. Mas para que os irmãos entendam, estou falando igreja de pedra, uma denominação que tem uma placa, tá? E eu fui. É uma dos testemunhos que eu vou contar. Quando eu cheguei nessa denominação, era um dia dos namorados. Quando eu cheguei lá, eu encontrei tudo enfeitado com balão vermelho, aqueles balão de coração prateado e outros tipos de balão lá vermelho. A igreja estava, os bancos estavam encostados no canto e tinha um corredor entre os bancos e uma parede. E estava com um tapete vermelho, até um negócio bonito. No dia dos namorados, legal. E eu estou acostumado a estar lendo a palavra, estar ouvindo a palavra forte e arrependimento. Mas nesse dia eu queria ir para a igreja, né? E a denominação, tá? E eu fui. Aí já achei estranho aquilo. Já achei muito estranho aquilo. Aí lá começou a reunião, que eu pensei que ia ser reunião, mas foi só louvor, quase 2 horas de louvor. Pregação não teve nenhuma. E depois no final teve troca ali de amigo oculto no dia dos namorados, aquela brincadeira toda e tal. Beleza. Acabou o culto, eu fui embora, né? Não fui cheio, do jeito que eu queria cheio. Eu queria ouvir uma palavra forte. E eu nesse período ainda não andava na doutrina do corpo, a qual eu sei que hoje Deus não aprova muita gente dentro das denominações de batom, maquiagem, pintando o cabelo, homens de roupa curta, de camiseta, de bermuda, né?
você pode ir desse jeito, mas você, conforme vai ouvindo, vai ouvindo a palavra de Deus, isso vai criando fé dentro de você, e você vai receber o Espírito Santo. Você tem que mudar, você tem que ser nova criatura, você tem que morrer a antiga e viver uma nova criatura. Então, eu ainda não andava na doutrina, essa doutrina do corpo. Então, para mim, tanto faz. O pessoal estava tudo maquiado, estava cantando com batom na boca, com maquiagem, tanto faz. Eu ainda não tinha esse nível espiritual do Espírito Santo em mim. Eu tinha o Espírito Santo, mas eu não tinha essa noção da roupa. Tanto é que eu mesmo andava de bermuda, de camiseta, eu era lutador de artes marciais. Eu fui embora para casa. Eu queria ter ouvido uma palavra forte, mas eu não ouvi. Tá? Quando eu olhar para lá é porque eu estou olhando lá para fora no meu local de trabalho aqui. Eu estou no horário de RF, que é de 2 às 3 da manhã. Então assim, eu voltei no dia seguinte, né? Nem no dia seguinte, mas a semana seguinte, para assistir uma reunião. Lembrando, eu já tinha Espírito Santo, não andava na doutrina, mas eu sempre gostei de ouvir a palavra. Eu fui convertido pela palavra. Então acontecia certas coisas comigo que eu não entendia naquele período. Eu ainda estava crescendo espiritualmente. E isso já faz bastante tempo, foi mais de 3 anos atrás. Estamos em 2019. Então foi em 2015. Eu ainda estava muito ainda recém-convertido. E assim, eu não tinha tantas experiências espirituais como eu já tive até hoje, nessa caminhada. Mas naquele dia, eu já manifestava algumas coisas em mim. Coisas espirituais mesmo, coisa do céu. Aí eu entrei na reunião, sentei lá atrás, né? Que eu não gosto de ir lá pra frente, sentar lá na frente. Eu sempre gosto de não ficar me aparecendo muito. Quem me conhece já sabe que eu não gosto de ficar me exaltando, sem negócio não. É tudo para a honra e glória do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí eu sentei lá atrás. Aí a igreja estava normal, né? Banco dividido, no meio aquela passagem para o pessoal ir. E eu sentei ali. Aí o culto começou. E eu tenho muita mania de ficar orando no pensamento o tempo todo. E eu falando com Deus, Pai, a última vez foi festa, mas hoje que seja uma pregação forte, seja diferente, que seja poderoso, que os teus santos anjos entrem aqui, derrube toda a obra do diabo, joga por terra toda a obra maligna, tudo que está oculto, joga por terra no nome de Jesus, Pai. Faz a tua obra, desce os teus anjos aqui, vai nos corações de cada um aqui dentro, vai caçando a obra maligna, tudo que tem contra a tua vontade, no nome de Jesus. Ora sim, é forte. Aí o culto começou, aí começou os louvores primeiro. Louvor é bom, tá? Desde que venha dos lábios puros, pessoas arrependidas de fato, Deus recebe. O louvor que vem de boca, cheio de batom, sem arrependimento, Deus não recebe não, já falo logo. Tem que se arrepender essas pessoas que cantam louvor assim, tá? Então vamos lá. Aí o que acontece? Começou a pregação de um homem lá. E não era nem eu pastor, né? Nessa igreja é pastora, tá? Mas tinha alguns homens também lá pastores, mas era de outras denominações. E os membros da igreja. E eu lá, né? Visitante. A segunda vez que eu fui nessa igreja. Aí esse homem começou a pregar, e eu via que a pregação dele não tinha nada a ver com o que estava escrito na Bíblia. Ele começou a falar de águia, que não sei o que, de águia, e nada de falar de Jesus, isso, de arrependimento, de arrependa-se, larga isso, larga aquilo, e nada disso. Eu só olhando. E como eu disse, eu fui convertido pela palavra de Deus, eu li ela toda várias vezes. E eu falando, poxa, esse irmão aí não está pregando certo. Eu sempre sou de questionar. Eu comecei a orar de novo no pensamento, Pai, tem alguma coisa errada aí. Faça conforme o teu querer, a tua vontade. Aí eu estava sentado, do meu lado direito tinha um rapaz e tinha uma menina. Essa menina, como eu não prestava atenção muito em roupa, em doutrina ainda, ela estava escandalosa, tá? A verdade é essa, ela estava escandalosa. Uma saia mostrando no meio da coxa, uma blusinha mostrando a barriguinha, né?
cabelo pintado, toda cheia de maquiagem. Mas, né, quem sou eu para julgar? Naquele período eu estava andando tudo errado também, eu ainda não conhecia a doutrina. Eu conheci a doutrina através de um pastor. E estou andando na doutrina faz, se eu não me engano, 1 ano e meio. Tá? 1 ano e meio, se eu não me engano. Aí eu continuei orando ali no pensamento, faça a tua vontade. Se eu faço a tua vontade, está errado, essa pregação não está trazendo arrependimento, não está trazendo o que o povo precisa ouvir para se transformar mesmo de fato e tal. Eu sempre fui fervoroso assim. Aí, do meu lado direito tinha um rapaz sentado, como eu já falei, e uma menina. Essa menina ela começou a falar línguas estranhas. Falando em línguas estranhas, começou a falar línguas estranhas. Só que ela começou a interromper a pregação. Ela começou a falar línguas estranhas, e o pregador querendo pregar, mas não dava, e ela falando, até que as obreiras, todas pintadas também, tudo errado, de maquiagem, de batom, tudo errado. Chegou e pegou essa menina, e levou lá para dentro. Lá para dentro, atrás do púlpito, tinha uma porta ao lado esquerdo do púlpito, né, de frente para o pessoal, e levou lá para dentro. E ela continuou falando lá línguas estranhas lá dentro. E lembrando que quando ela começou a falar línguas estranhas perto de mim, eu comecei a entender que era comigo. E eu tinha certeza que era comigo. Tanto é que eu me ajoelhei no meio do povo ali e comecei a orar, porque eu entendi que era comigo. O Espírito Santo me fez entender que era comigo. Aí ela lá dentro continuou falando línguas estranhas. E aquele homem lá pregando. Se não me engano, ele era um evangelista. Ele pregando. Aí a pregação dele acabou, né? Ele entregou lá a líder da situação, que era a pastora. Ela encerrou o culto e tal, beleza. Aí, na hora que eu ia embora, o Espírito Santo falou assim: vai lá dentro e fala com eles. Aí eu não tenho medo não, meus irmãos. Tenho medo não. Nem adianta. Qualquer lugar que Deus manda eu vou. Aí beleza. Aí eu levantei, cheguei a um rapaz que estava lá, membro da igreja, que tinha saído lá de dentro. Eu falei assim: irmão, tem como eu ir lá dentro? Cheio de medo, né, irmão? Coração tremendo, quase saindo pelo peito. Aí eu falei: irmão, posso ir lá dentro lá? Aí o irmão falou assim, como o pessoal estava todo desesperado, que a menina não parava de falar de línguas estranhas, já fazia mais de 40 minutos, meu irmão, que ela estava falando línguas estranhas, vocês vão entender por quê. Aí ele falou: como é que eu vou falar com o pessoal lá dentro? Aí ele foi lá falar com o pessoal lá dentro, isso aí era tudo Deus fazendo eu chegar lá dentro. Aí ele voltou e falou assim: ó, deram permissão para o senhor entrar sim. Lembrando, irmão, eu era visitante, segundo dia. Quando eu entrei, o Espírito me tomou. O Espírito Santo me tomou, tá? E assim, por mais que eu não andasse na doutrina, mas meu coração era fervoroso para as coisas de Deus. Então eu já tinha o Espírito Santo, eu tinha certeza, tá? Quando eu entrei, assim que eu entrei na primeira porta, que eu virei na segunda porta, a menina que estava falando línguas estranhas, o que aconteceu? Ela parou. Instantaneamente ela parou quando ela me viu. E eu entendi que era o Espírito Santo fazendo ela parar, e ele me tomou. Nisso que ele me tomou, o Espírito Santo, eu comecei a falar. Aí eu falei assim: irmãos, sabe por que essa irmã ficou falando línguas estranhas até agora? É porque era Deus que tomou a boca dela. E Deus mandou eu vir falar com vocês o seguinte: quero lembrar os irmãos que todos que estavam na sala, inclusive até a pastora e o evangelista que estava pregando, e os membros, os hebreiros, estavam tudo lá dentro. E eu falei: é por causa de mim, entendeu? Por isso que ela começou a falar línguas estranhas. E o Espírito Santo mandou eu falar assim, que Jesus não está sendo pregado aqui. Jesus não está sendo pregado aqui. E esse evangelista que estava pregando lá no púlpito, ele estava do meu lado esquerdo. Meus irmãos, ele estava de cabeça baixa, com uma ira, e parecia que era o diabo. Acredito que era o diabo mesmo. Aí eu falei: Jesus Cristo não está sendo pregado aqui. Aí eu peguei a Bíblia,
abri em Colossenses capítulo 1, versículo 15 até 20, né, que Deus criou o mundo por meio de Jesus Cristo. O barulho aqui é complicado, irmão. Tem horas que passa o carro aí, faz muito barulho. Aí eu abri Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20, que diz que Deus criou o mundo por causa de Jesus Cristo, que tudo, antes de tudo ser criado, Jesus já existia. Aí, quando eu fechei a Bíblia, esse irmão que tinha pregado e estava do meu lado esquerdo, ele se levantou contra uma ira. Ele falou assim: irmão, então, o irmão nunca leu a Bíblia não, porque a Bíblia diz assim: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Com uma ira, só que uma ira, irmão, que só faltava me esganar. E eu fiquei ouvindo ele: você não lê a tua palavra não, tu não lê a tua palavra não, e tu tá na mão que sair pra quê? Uma ira tremenda. Irado mesmo, irmão. E eu no maior paz. O Espírito Santo estava no controle. Aí o Espírito Santo me fez lembrar assim, ó. Fala com ele que enquanto Moisés estava lá 40 dias e 40 noites no monte, o que o povo estava fazendo lá embaixo? Aí eu fui abrir minha boca, eu falei: irmão, tá bom então. Quando Moisés estava 40 dias e 40 noites no monte, deixa o ônibus passar, meus irmãos. Beleza. O barulho do ônibus aqui que chegou e saiu já. Aí o Espírito Santo mandou eu falar, né? Meus irmãos, eu falei para ele, aliás, mas irmão, quando Moisés estava lá no monte, 40 dias e 40 noites, o que o povo estava fazendo lá embaixo? Não estava adorando o bezerro de ouro? Na hora, todos eles se calaram, abaixaram a cabeça. Todos eles, até o evangelista. Mas aí depois ele voltou, se levantou com ira de novo. Não, irmão, você não lê a Bíblia não, você tem que ler a tua Bíblia aí, ó. Você tem que ler a tua Bíblia, porque você não está lendo Bíblia, não conhece nada. E eu fiquei só olhando para ele. Aí eu falei assim: meu irmão, já entreguei, o Espírito Santo me falou: vai embora. Já entreguei o que o Espírito Santo mandou entregar. Ele: não, você tem que falar conosco, que não sei o que. Eu falei: irmão, já entreguei o que o Espírito Santo mandou entregar, posso ir embora? Ele: não, ele querendo argumentar. Eu falei: posso ir embora? Aí ele querendo argumentar, eu falei: vou embora, irmão. Virei as costas e fui embora. Nunca mais voltei naquela denominação. Poxa, se Jesus não está sendo pregado ali, né? Eu também estando no erro. Confessava que eu não andava na doutrina, mas pelo menos a palavra tinha que ser pregada. A palavra da verdade, de correção, chamar no arrependimento. Falar que Jesus te liberta, cura e salva. Talvez ali eu poderia ouvir a palavra da verdade, que eu estava todo errado, e me arrepender. Que naquele período eu ainda lutava artes marciais, né? Tanto é que depois Deus colocou no meu coração que não era a vontade dele. Se eu ouvisse daquela denominação que não podia, eu ia me arrepender mais rápido, né? Tanto é que eu demorei um pouco para me andar na doutrina do corpo, né? Parar de andar de camiseta, de bermuda, parar de luta. Mas eu fui embora nesse dia. Fui embora de vez. Teve um fato de uma outra vez que eu também fui numa outra denominação, uma placa de igreja, né? Uma placa denominacional, ao qual fui convidado por uma menina. E detalhe, nessa denominação era outra pastora, tá? Eu não sou contra pastoras, tá? Apesar que a Bíblia está dizendo lá que não tem pastora, mas só que se Deus, que é o Criador, levantar alguém como pastora, quem sou eu para ir contra ao meu pai? Entendeu? Se Deus levantou uma mulher para abrir uma denominação, quem sou eu para ir contra? Tá? Que eu conheço pessoas que abriram denominações aí, e foi Deus que mandou. Foi Deus que colocou no coração. Os homens são covardes. Mas beleza, vou voltar ao assunto. Aí eu fui nessa denominação. Convidado por uma menina, uma colega minha que eu passava na rua. Ela falou: vai na minha igreja lá. Por quê? Eu falava que eu era convertido, fui convertido pela palavra e não tinha denominação. Ela me convidou, eu fui. E quando eu fui nesse dia, só tinha dois casal, aliás, dois casal, que era a missionária e o missionário. Tinha a pastora e o esposo dela. E tinha um casal lá que estava afastado um tempinho de Deus, tinha desviado o caminho.
Estava na frente e eu sento sempre atrás. Já disse, sempre eu vou sentar atrás. Aí quando o culto começou pela pastora, não tinha muita coisa não. Tinha acabado de abrir a denominação. Aí a esposa de um do casal, que estava afastada, ela começou a ficar me olhando demais. Ele olhava para trás e eu abaixava a cabeça e ficava pensando, a esposa do amigo ali, do irmão ali, me olhando toda hora, isso é estranho. Lembrando que eu sempre orando em pensamento, qualquer lugar que eu vou, estou orando em pensamento, para que as obras do diabo caiam por terra. Porque ele é fraco, ele é derrotado pelo sangue de Jesus. Os demônios também, todos são fracos, principados, potestades, dominadores. E eu orando ali, e ela olhava para trás e ela virava para frente, olhava para trás e virava para frente. E eu achando estranho aquilo, e eu falando, misericórdia. Eu e a mulher casada com o rapaz do lado lá, marido dela, e me olhando, que estranho. Só que, irmão, vou contar um mistério, eu não sabia o que estava acontecendo. Foi ali, primeiro dia que eu descobri que eu tinha discernimento espiritual. Foi nessa igreja, nessa denominação de pedra, tá? Igreja Pessoa. Só para o pessoal entender, pra vocês entenderem. Aí, ficava me olhando e eu abaixava a cabeça e falava com Deus. Até que uma certa hora, no meio da pregação, no final da pregação, né, na hora de ir embora, a pastora já ia encerrar, o Espírito Santo falou bem claro no meu ouvido, bem claro. Fala com a pastora que tem um demônio ali e é o demônio que está estragando o casamento dos dois. E o demônio está nela. Meus irmãos, eu levantei, fui lá na frente, mas na frente da denominação, lá na frente do púlpito não, falar com a pastora não. Eu sigo a hierarquia. Eu fui o rapaz estava na portaria, que era o missionário, ou evangelista, não sei, eu acho que ele é missionário, não me lembro. Acho que é evangelista mesmo. Falei com ele assim mesmo, irmão, eu estava sentado ali e o Espírito Santo falou que tem um demônio na vida dos dois ali, e tá nela, e é o demônio que está atrapalhando a vida dos dois, que está fechando o caminho dos dois. Foi isso que o Espírito Santo me falou. Aí ele olhou assim para mim, foi lá na pastora e falou. Aí a pastora falou assim, irmão, aí quando ela ouviu, né, aí ela chegou, ó, meu irmão, isso aqui é tudo para a honra e para a glória do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, não é minha, eu sou apenas um ser humano, sou homem, tá? Suscetível a pecar, voltar atrás e me afundar nas trevas de novo, tá? Então é tudo para a honra e para a glória de Deus. Não olha para Leone, olha para Deus, tá? Glorifica o nome dele através desses testemunhos. Então a pastora falou assim, chamou o esposo dela, irmão, você quer se reconciliar? Ela foi extremamente sábia, aquela pastora, tá? Só que depois aconteceu uma coisa que eu fiquei muito triste. Aí ela chamou, irmão, vem aqui na frente, você quer se reconciliar com Deus? Você, a sua esposa e tal. Aí o que acontece? Ele se levantou, foi lá na frente, se põe de joelho aí, irmão, ora a Deus, pede misericórdia a ele, pede perdão, e não sei o que. O irmão foi lá no altar, se ajoelhou e começou a orar lá, ficou orando. Aí a pastora chamou a menina. Só que a pastora não foi prudente, não sei, talvez ela não acreditava que poderia acontecer aquilo. Então o que acontece? Quando a pastora colocou a mão na cabeça da menina, ela não segurou da forma certa. Tem que segurar na nuca, botar a mão na cabeça e segurar na nuca, né? O demônio foi revelado. E assim, era uma pombagira, tá? Que manifestou. Quando a pastora colocou a mão na cabeça, ela caiu, quase bateu de cabeça no banco. Ela caiu igual uma árvore sendo cortada, tá? Desligou. Então ela caiu. E eu fiquei sentado lá, irmão. Fiquei sentado vendo aquela cena. E eu de longe, lá sentado lá de longe, né? Quando eu digo longe, assim, uns 3 metros de distância, né? 3 metros não, 2,5. Eu estava no último banco. No último banco, na verdade, uma última fileira. Sempre sento ali, não adianta, né? Se eu sentar um pouco mais à frente, é 2 fileiras ou 3 para frente. Aí eu fiquei olhando e a pastora tentando expulsar o demônio. Tentando expulsar, e o demônio nada de ir embora, nada de sair. Aí veio a missionária também, que era a esposa do rapaz que estava na portaria, nada de sair. E eu achando aquilo estranho, né? Falei, caramba, que mistério.
Eu sentado na minha. Só que dentro de mim eu falo, não. Dentro de mim eu revoltado, eu falando, não, Jesus tem poder, que é isso? O demônio tá ficando ali demorando para sair, e eu pensando isso dentro de mim. Aí daqui a pouco, passou uns 5 minutos tentando, e nada de demônio ir. Nada de demônio ir embora. Pombagira que manifestou. Aí eu vou lá na frente para ver. Eu fui, irmão, levantei, repito, é tudo para a honra e para a glória de Deus, tá? Eu sou apenas um homem. Mas o homem que temo a Deus. Não sou perfeito, tá? Ninguém é perfeito. Mas eu temo a Deus. Eu levantei, fui lá na frente, fiquei olhando assim, a pombagira rindo. Virava pra lá, ficava rindo. Virava pra cá, ficava rindo. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Pombagira tá rindo. Aí comecei que vinha aquela revolta de dentro de mim, que eu odeio o demônio. Odeio os demônios, odeio. Odeio porque eu tinha na minha vida e assim, só estragaram a minha vida, tá? Só me trazeram preocupações, dor de cabeça, doenças, um monte de coisa. E assim, eu fiquei olhando isso ali. Irmão, eu cheguei, me aproximei, apontei o dedo pro demônio e falei assim, não, estiquei minha mão. Aí comecei a orar junto com a pastora e com os irmãos. Aí chegou uma hora que eu vi, poxa, tá errado. Aí eu fiz assim mesmo, me abaixei, apontei a mão e falei assim, no nome de Jesus, sai dela agora. Quando eu falei isso, o demônio, saiu fora. Aí eu levantei, a menina levantou bem, eu voltei pro meu banco para sentar. Aí a menina que tinha me convidado também estava lá, até esqueci de falar dela, né? A menina que me convidou estava lá também. Ela toda assustada, que ela não entendeu o que aconteceu, não estava entendendo o que estava acontecendo, porque nunca tinha acontecido aquilo. E assim, a pastora ficou me olhando, me olhando, que eu que recebi a revelação, né? Aí beleza, acabou o culto, eu fui embora, me agradeci, beleza. Passou uma semana, a pastora saiu de lá e foi para um outro espaço. Foi para um outro espaço. E eu fui também. Fui bem recebido ali, né? Aquilo que aconteceu, eu falei, nossa, que glória para Deus, maravilhoso. Tanto é que eu chego em casa até oro. Porque é tudo para a honra e para a glória de Deus. Vou sempre repetir isso. Quando eu cheguei em casa, aliás, quando eu fui na outra denominação, que a pastora trocou de lugar, eu fui junto. Chegando lá, cadê que eu fui recebido, bem recebido? A pastora nem para falar comigo veio falar. Nem para olhar para mim direito. Para vir falar comigo. Falar, ô irmão, tá de volta, que não sei o que e tal. Aí beleza. Aí no meio do culto ali, culto rolando, tinha um pessoal de outra igreja lá também participando. Eu vi um monte de manifestação estranha. A pastora disse que viu isso, que viu aquilo, que viu cobra andando no chão. E eu meio bolado. E gente rodando. Eu falei, meu irmão, isso aí tá estranho isso aí. E os outros falando, e rodando ao mesmo tempo. Eu falei, isso tá estranho. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu não fiquei fazendo essas coisas aí. Beleza, mas eu fiquei até o final do culto. Fiquei chateado naquele lugar ali. Por quê? A pastora não falou comigo. Parece que nem me conhecia. Aí é uma manifestação estranha de pregação, que não houve pregação também nenhuma, de arrependimento. Não tem a palavra, não pregaram a palavra também. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Para que eu vou ficar aqui? Eu vou atrapalhar. Deixa eu pegar o carregador aqui, meus irmãos. Pegar o carregador. Aí eu falei, para que eu vou ficar lá? Eu vou atrapalhar a reunião. Vou atrapalhar a reunião porque eu sou diferente. Eu gosto de ouvir a palavra. Eu gosto de ser chamado a atenção mesmo. Tem que chamar a atenção, tem que ser firme na palavra mesmo, meus irmãos. Vou pegar o carregador aqui. Aí não voltei mais nessa denominação porque fui maltratado lá. Beleza. Teve um dia que eu fui para outra denominação que eu fui convidado. Olha aí, mistério, meus irmãos. Outra denominação, eu fui convidado. Vou botar o carregador aqui.
Eu espero que não fique ruim, né? Porque quando coloca o carregador fica fazendo uns barulhos, aí fica esquentando, fica um monte de coisa. Aí já começa a travar. Beleza. Então, meus irmãos, fui numa outra denominação, convidado também por um amigo meu. Tá esquentando aqui, o celular tá esquentando.